Olá, vamos à nossa aula de administração de medicamentos. 9 itens certos para a correta administração de medicamentos. A primeira, o paciente certo. O segundo, o medicamento certo. O terceiro, dose certa. Quarto, via certa. Quinto, hora certa. Sexto, tempo certo. Sétimo, validade certa. 8. A abordagem certa. E 9. O registro certo. Isso é muito importante a gente fixar em relação à administração. Na via oral. A administração oral é, em geral, a mais conveniente, segura e barata, portanto, a mais comum. Contudo, a via oral tem suas limitações. Muitos fatores, como outros medicamentos e alimentação, afetam a forma de absorção dos medicamentos depois de sua ingestão oral. Assim, alguns medicamentos apenas devem ser tomados com o estômago vazio, enquanto outros devem ser ingeridos com um alimento, ou simplesmente não podem ser tomados por via oral. Os medicamentos administrados por via oral são absorvidos pelo trato gastrointestinal. A absorção começa na boca e no estômago, mas ocorre principalmente no intestino delgado. Para checar a circulação geral, o medicamento precisa, primeiramente, atravessar a parede intestinal e, em seguida, o fígado. A parede intestinal e o fígado alteram quimicamente e metabolizam muitos medicamentos, diminuindo a quantidade absorvida. Em contraposição, os medicamentos injetados por via intravenosa chegam à circulação geral sem atravessar a parede intestinal e o fígado, e assim oferecem uma resposta mais rápida e consciente. Alguns medicamentos administrados por via oral irritam o trato gastrointestinal. A aspirina e a maioria das outras drogas anti-inflamatórias não esteroides, por exemplo, podem prejudicar o revestimento do estômago e do intestino delgado e causar úlceras. Outros medicamentos são absorvidos de forma deficiente ou errática no trato gastrointestinal, ou destruído pelo ambiente ácido e pelas enzimas digestivas do estômago. A despeito dessas limitações, a via oral é utilizada com frequência muito maior que as demais vias de administração. As outras vias geralmente são reservadas para situações em que o paciente não pode ingerir nada pela boca, em que o medicamento deve ser administrado rapidamente ou em dose muito precisa ou quando a droga é absorvida de forma deficiente e errática. Via sublingual. Alguns medicamentos são colocados debaixo da língua para serem absorvidos diretamente pelos pequenos vasos sanguíneos ali situados. A via sublingual é especialmente boa para nitroglicerina, que é utilizada no alívio da angina, dor no peito, porque a absorção é rápida e o medicamento ingressa diretamente na circulação geral, sem passar através da parede intestinal e pelo fígado. Mas a maioria dos medicamentos não pode ser administrado por essa via, porque a absorção é, em geral, incompleta e errática. Via retal. Muitos medicamentos que são administrados por via oral podem também ser administrados por via retal e em forma de supositório. Nessa forma, o medicamento é ministrado a uma substância serosa que se dissolve depois de ter sido inserida no reto, em razão do revestimento delgado e a abundante irrigação sanguínea do reto. O medicamento é rapidamente absorvido. Supositórios são receitados quando a pessoa não pode tomar o medicamento via oral, em razão de náuseas, impossibilidade de engolir ou outra restrição à ingestão. Como ocorre em seguida a uma cirurgia de alguns medicamentos são irritantes em forma de supositório, para essas substâncias deve ser utilizada a via parenteral. Via transdérmica. Alguns medicamentos podem ser administrados pela aplicação de um emplasto à pele. Essa substância, às vezes misturada a um agente químico, facilita a penetração cutânea e atravessam a pele e chegam à corrente sanguínea.
A via transdérmica permite que o medicamento seja fornecido de uma forma lenta e contínua, durante muitas horas ou dias, ou mesmo por mais tempo. Mas algumas pessoas sofrem irritação, onde o emplastro toca a pele. Além disso, a via transdérmica fica limitada pela velocidade com que a substância pode atravessar a pele. Apenas medicamentos que devem ser administrados em doses diárias, relativamente pequenas, podem ser dados por via transdérmica. Alguns são os exemplos de nitroglicerina, para angina, escopolamina, contra enjoo e de viagem, nicotina, para a cessação do fumo, clonidina, contra a hipertensão e a fentanil, para o alívio da dor. Subcutânea, injeção subcutânea. Solução introduzida na tela subcutânea, tecido adiposo, para a solução que não necessitam de absorção rápida, mas sim contínua, segura e para que passe horas absorvendo. O volume administrado é de 1,5 ml de solução não irritante. O tamanho da agulha, 10 por 6 ou 10 por 7, a 90 graus, 20 por 6 a 30 graus, 20 por 7 a 60 graus. Não pode fazer pápula, nem doer muito. Então, aqui, ó, essa aqui é a administração subcutânea. 90 graus é com agulha em pé, 45 graus é com agulha num ângulo deitado, 25 graus é bem mais abaixo e de 10 a 15 é bem na intradermal, na parte intradérmica, tá? Intravenosa é quando eu pego a veia, subcutânea é quando eu pego o tecido da derme, aqui ó, abaixo um pouquinho da derme só. E intramuscular eu tenho que atravessar a epiderme, a derme e chegar até o músculo. Locais de aplicação. Toda a tela subcutânea, preferencialmente a parede abdominal. Então, aqui, ó, em volta do umbigo, né? Conto 4 dedos para poder fazer a aplicação. Em cima, nas laterais ou na parte de baixo. Face anterior da coxa e do braço. Então, tenho aqui, ó, face anterior de coxa e braço. Coxa e braço. Menos indicado é anterior do braço, porque tem grande chance de pegar um vaso. Então, anterior. Posterior não, anterior. Material. Seringa. Aqui estão as seringas. Agulha para aspirar medicamento. Temos vários tamanhos de agulha para proceder à administração. Para aspiração, somente a 40 por 12 ou a 40 por 10. Não administramos medicamentos, né? Com essa agulha, simplesmente para aspiração, para retirada do medicamento de dentro do frasco. Agulha para administrar o medicamento, depende qual o tipo de medicamento. O algodão e a cubarrim. A cubarrim eu vou usar para poder colocar o material a ser administrado. Procedimento. Orientar o paciente sobre o procedimento, lavar as mãos, preparar a medicação, escolher o local de aplicação, seguindo um rodízio, fazer a asepsia do local com o álcool e o algodão, pinçar o local da aplicação com o polegar e o indicador, e introduzir a agulha a 90 graus com agulha curta, 30 graus, 45 normais, 60 em obesos. Soltar a pele, aspirar e injetar lentamente. Não massagear. Deixar o paciente confortável, desprezar o material, lavar as mãos e anotar no prontuário. Intradérmica. Mesmo procedimento da subcutânea, com a introdução da agulha mais superficial, formando uma pápula na administração, utilizada em vacinação e teste alérgico, forma uma pápula, uma bolinha. Intramuscular. Introdução da medicação dentro do corpo muscular para introdução e substância irritante como doses acima de 5 ml ou até 5 ml. Efeito relativamente rápido,
Pode ser veículo aquoso ou oleoso. A seringa é de acordo com o volume a ser injetado. A agulha varia de acordo com a idade, tela subcutânea e solubilidade da droga. A agulha deve ser 25/7 ou 25/8, 30/7 ou 30/8. Depende da medicação que vamos aplicar. Distantes, vasos e nervos, musculatura desenvolvida, irritabilidade da droga profunda, espessura do tecido adiposo, preferência do paciente. Ele pode escolher onde ele quer que seja aplicado, lado direito ou lado esquerdo, ele pode opinar. Na região deltoide. No deltoide, fazemos somente vacinas. Não aplicamos mais nenhum tipo de medicamento, somente vacina. Traçar um retângulo na região lateral do braço, iniciando de 3 a 5 centímetros do acrono. 3 dedos do braço devem ser flexionados em uma posição anatômica, para poder fazer o que a gente chama de uma prega. Não pode ser com substâncias irritantes acima de 2 ml. E em dorso lateral, posição de Siemens. Então, tá aqui, né, a parte do deltoide. Pressionamos aqui, ó, os 3 dedos, né? Fazemos uma pinça, a aplicação, tá? Aqui a gente tá no braço esquerdo. Região dorso glútea ou Rochester. Traça a linha partindo da espinha ilíaca posterior superior até o grande trocânter do fêmur. Puncionar acima desta linha, quadrante superior externo, em pé. Fazer a contração dos músculos glúteos, fazendo a rotação dos pés para dentro e os braços ao longo do corpo. Assim a gente tem uma facilidade maior para poder selecionar onde que vai ser aplicado. Crista ilíaca, espinha superior anterior, local da injeção, entre o dedo indicador e o dedo médio. Aqui ele está do lado esquerdo e aqui ele está do lado direito. Região glútea, fazer a medicação no quadrante superior externo. É assim que dividimos, né, as nádegas para poder fazer a aplicação. Dividimos o quadrante, né? Vamos pensar que aqui é um quadrado, né? Dividimos o quadrante no meio, aplicamos no quadrante superior do lado externo. Se fosse desse lado, a mesma coisa, né? Faríamos um quadrado, dividiríamos no meio, quadrante superior externo, sempre, sempre. Região face anterolateral da coxa. Retângulo delimitado pela linha média anterior e a linha média lateral da coxa. Então, medimos aqui a linha do joelho para trás e da coxa para frente. Essa seria a posição adequada, tá? Agulha curta em criança, né? Tem que ser uma agulha 15/20 e se for um adulto, até uma agulha de 25/7. Angulação obíqua de 45 graus em direção podálica, então em direção do pé. Aplicação: pinçar um músculo com o polegar e o indicador, introduzir a agulha e injetar lentamente a medicação, retirar a agulha rapidamente, colocando o algodão, massagear por um instante. Material: seringa de 3 ou de 5 ml, algodão com álcool, cubarrim, agulha para aspirar, agulha para administrar, luva de procedimento e o adesivo. Procedimento: orientar o paciente, lavar as mãos, preparar a medicação, escolher a região, seguir a descrição de aplicação da região escolhida. Por via retal. A via retal é utilizada para a administração de medicamentos que estão sob forma de supositórios. O paciente deverá ser colocado na posição de Siemens e introduzido o medicamento no ânus. Por via vaginal.
A classe médica já defende a vagina como uma ótima opção para administração e absorção de medicamentos. A via vaginal permite a ingestão de dosagens menores pelas pacientes, causando uma diminuição dos efeitos colaterais, pois a absorção é feita diretamente para a circulação, evitando a passagem pelo fígado e pelo sistema gastrointestinal. No caso de contraceptivos, por exemplo, isso significa menos hormônio e menos efeito colateral. Além disso, através da vagina, pode-se administrar drogas por um longo período, tornando desnecessária a ingestão diária de medicação. Finalmente, trata-se de um método de administração bastante discreto. Desde as antigas civilizações, a vagina é estudada como uma via de administração de diversas substâncias com finalidades diferentes. Diversos agentes hormonais foram aprovados pela Federação para administração vaginal, incluindo cremes, supositórios, tampões, gel, tablets e anéis. A farta irrigação de sangue torna a vagina um lugar adequadamente para a administração de medicamentos que precisam atingir rápido a circulação sanguínea. No entanto, as partes média e do superior da vagina não são sensíveis a estímulos de tato e a temperatura. É por isso que as mulheres não sentem nenhum desconforto quando usam, por exemplo, um absorvente interno, desde que saiba colocá-lo direito. Instilação. A instilação é uma forma de administração de colírios e medicamentos nasais, a administração otológica. Nebulização é a administração de oxigênio e medicamentos pela via aérea superior. Material: fluxômetro, máscara simples ou de Venturi de formato adequado ou esterilizado, frasco nebulizador, extensão plástica, 250 ml de água destilada e esterilizada. Procedimento: instalar o fluxômetro e testá-lo, colocar a água no copo do nebulizador, fechar e conectar o fluxômetro. Conectar a máscara ao tubo do corrugado e este nebulizador. Coloca a máscara no rosto do paciente, ajusta, evitando compressão. Regular o fluxômetro, o fluxo do oxigênio, de acordo com a prescrição. Identificar o nebulizador com adesivo, data e hora e volume. Trocar a água do nebulizador de 6 em 6 horas, desprezando toda a água do copo e colocando nova etiqueta. Trocar um conjunto a cada 48 horas. Administração endovenosa. Punção venosa é a introdução de uma agulha diretamente na veia em geral, nas veias superficiais dos membros superiores para colher sangue ou injetar soluções. Para ações imediatas, medicamentos irritantes no tecido muscular, volume de medicação. Locais de aplicação, pode ser na mão, no braço, na perna e no pé. Os mais usados, sempre, mão e braço. A não ser que a gente não encontre, aí a gente parte para o pé. E se aí não tiver mesmo condições, parte para a perna. Mas é bem difícil. Aplicação: orientar o paciente sobre o procedimento, lavar as mãos, escolher o membro, garrotear e usar manobras compressas, membro para baixo, abrir e fechar as mãos. Começar a puncionar distal para proximal. Colocar a luva de procedimento, fazer antisepsia, puncionar a veia com uma agulha inicialmente a 45 e depois paralelo ao pele. O bisel deve ficar para cima. Solte o garrote, administre o medicamento lentamente, retire a agulha, promover a hemostasia. Colocar o algodão onde foi administrado a medicação para não ter sangramento. Nunca reencapar a agulha. Venoclise é um método utilizado para infundir grande volume de líquido dentro da veia, para administrar medicamentos, manter e repor reservas orgânicas de água, eletrólitos e nutrientes, restaurar equilíbrio ácido básico, restabelecer o volume sanguíneo. Local de aplicação de fácil acesso, evitando articulações. O material. Então, eu preciso do soro, do equipo, do garrote, do adesivo, né, para colocar em cima, de onde foi funcionado, e luva de procedimento. Procedimento: preparar o soro, fechar o clamp do equipo, instalar o equipo, abrir e encher o equipo e fechar o clamp.
preparar o rótulo do soro com os 5 certos e assinar. Fazer a tricotomia, se preciso, tá? Geralmente não é preciso. Garrotear o membro e fazer a antisepsia, colocar a luva, retrair a veia 4 centímetros antes do local da punção, retirar o garrote, instalar o equipo, abrir o clampo, fixar o scalp, fazer o teste de refluxo e controlar o gotejamento. Anotar no prontuário, acesso venoso para administração de medicamentos ou soroterapia. Resumo. A administração de medicamentos está diretamente vinculada em plena responsabilidade do profissional de enfermagem, com a manutenção da vida do paciente. É necessário que saibamos a forma correta de administração, pelas vias correspondentes, para que assim cada medicação administrada possa surtir o seu efeito terapêutico. Descrevemos a administração de medicamentos por diversas vias, dentre elas as vias enterais e parenterais. A punção venosa é mais um procedimento a ser bem desenvolvido pela equipe de enfermagem. Consiste na introdução de uma agulha diretamente na veia em geral, em veias superficiais dos membros superiores para colher sangue ou injetar soluções. A venoclise já é um método utilizado para infundir grande volume de líquido dentro da veia, para administrar medicamentos, manter e repor reservas orgânicas de água, eletrólise, nutrientes e restabelecer o volume sanguíneo local. Local de aplicação de fácil acesso, evitando as articulações.